Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. As parábolas da misericórdia. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes, então, esta parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas, e ao perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E, achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e, de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E, encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Do quanto foi dito até aqui, aprendemos que não nos devem preocupar as coisas do século, e nem se deve preferir ao imortal o perecível. Todavia, porque a fragilidade humana não vinga firmar os pés nem por um instante numa terra tão escorregadia, o bom médico nos deixou um remédio contra o erro, e como juiz misericordioso que é, não nos nega a esperança do perdão. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, de um lado, aqueles que tinham por ofício cobrar os tributos públicos ou arrendá-los, de outro, os que buscavam enriquecer por meio do comércio. Teofilacto Diócrida. E a isto consentia porque foi para este mesmo fim que encarnou e acolheu os pecadores como médico acolhe os enfermos. Mas os fariseus, verdadeiramente criminosos, retorquiam-lhe a bondade com murmurações. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. São Gregório Magno. À verdadeira justiça não lhe falta compaixão, nem a falsa, desdém, mesmo quando os justos se indignam com razão contra os pecadores. Uma coisa, porém, é o que se faz com aparência de soberba, outra por zelo da disciplina. Porque os justos, sem embargo de exteriormente parecerem exagerar nas repreensões, movidos por amor à disciplina, com efeito, dentro de si, conservam a doçura e a caridade em geral. Preferem em seu íntimo, acima de si mesmos, aqueles que são alvo de suas correções. Obrando dessa maneira, mantém-se na humildade e os seus súditos na disciplina. Não são assim os que, movidos por um falso senso de justiça, acostumaram-se à própria soberba. Estes a todos desprezam e não se condoem dos enfermos, e, porque se creem sem pecados, tornam-se por isso mesmo mais pecadores. Entre estes últimos contavam-se os fariseus,
que ao censurarem Nosso Senhor por frequentar os pecadores, repreendiam com corações secos a fonte mesma da caridade. Como, porém, estivessem tão enfermos a ponto de desconhecer a própria doença, ministrava-lhes o médico celestial até que dessem, dentro do próprio estado, suaves medicamentos. Por isso está dito: qual de vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Propôs-lhes este símile que, a um só tempo, fala do próprio Criador e revela a verdade a todos os homens, porque 100 é um número perfeito. Está dito que ele possuía 100 ovelhas, isto é, abarcava a natureza dos santos anjos e a dos homens. São Cirilo. Observa aqui quão grande é o reino do nosso Salvador. As 100 ovelhas representam toda a multidão das criaturas racionais que lhe estão subordinadas, porque o número 100, composto de 10 dezenas, é perfeito. Todavia, dentre estas, perdeu-se uma, a do gênero humano habitante da terra. Santo Ambrósio. Esse pastor é tão rico que todos nós, somados, respondemos pela 100ª parte de seu rebanho. São Gregório. Perdeu-se uma ovelha quando o homem abandonou, à conta do pecar, as pastagens da vida. As demais 99 quedaram-se no deserto, pois o número das criaturas racionais, isto é, dos anjos e dos homens, criadas para contemplar a Deus, amiúda-se com a perdição do homem, donde não abandona as 99 no deserto. O que significa que o Senhor deixou os coros angélicos no céu e que o homem abandonou o céu quando pecou. E para que tornasse a perfeição o número das ovelhas no céu, Deus veio à terra resgatar o homem que se extraviara. Por isso prossegue e vai em busca daquela que se perdeu. São Cirilo. Acaso Nosso Senhor abandona as demais ovelhas e ama apenas a uma delas? De maneira alguma. As demais ficaram no seu redil, sob o abrigo de sua destra poderosa. Porém, conduía-se mais da ovelha perdida, para que, ao conjunto de suas criaturas, nada faltasse. Uma vez recolhida esta, o número 100 recobra a própria perfeição primeira. Santo Agostinho. Ou ainda, aquelas 99 que ficaram no deserto representam os soberbos, que, carregando a solidão na própria alma, por assim dizer, desejam parecer únicos. Para a perfeição, falta-lhes a unidade. Desse modo, quando alguém se aparta da verdadeira unidade, falo por soberba. O soberbo, desejoso de regalar-se com o próprio poder, não busca a unidade, que é Deus. Este atrai todos aqueles que se reconciliaram através da penitência obtida com efeito pela humildade. São Gregório de Nissa. Quando o pastor logra encontrar a ovelha perdida, não a castiga nem a conduz ao redil por meio de violência, senão que, colocando-a nos ombros e carregando-a com clemência, a reúne ao restante do rebanho, e achando-a alegre, a põe sobre os ombros. São Gregório Magno. O colocar a ovelha nos ombros significa que Nosso Senhor, ao assumir a natureza humana, carregou consigo todos os nossos pecados. Como encontrasse a sua casa, isto é, nosso pastor, uma vez redimida a humanidade, torna ao reino dos céus, donde se segue, e, de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Chama aos coros angélicos amigos e vizinhos. Amigos, porque de contínuo compreendem a vontade. Vizinhos, porque estando ao seu lado, gozam o refugir de sua presença. Teofilacto Diócrida. Chamam-se assim, pois, ovelhas os espíritos celestiais, porque toda a natureza criada é, em comparação com Deus, bestial. Todavia, são também chamados de amigos e vizinhos por serem criaturas racionais. São Gregório Magno. É para notar que ele não diz: congratulai-vos pela ovelha encontrada, mas
congratulai-vos comigo, porque a nossa vida faz-lhe a alegria, da qual haveremos de compartilhar a pleno assim que chegados ao céu. Santo Ambrósio. Os anjos, em serem entes racionais, também alegram-se da redenção dos homens. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Que isto nos sirva de incentivo para o bem-obrar e que cada um esteja ciente de que sua conversão põe os coros angélicos em júbilo, de quem devemos buscar os favores e a quem haveremos de temer de desagradar. São Gregório Magno. Diz Nosso Senhor que haverá mais alegria no céu com a conversão dos pecadores do que com a perseverança dos justos, porque, com efeito, a todos aqueles que não vivem sob o jugo do pecado, a governarem-se com muito prumo e justiça, a esses não lhes arde o desejo da pátria celestial. Ademais, a maior parte deles descuida do praticar as boas obras, porquanto seguros de si, por desconhecerem quedas em mais graves pecados. Os que, porém, têm-se cônscios das sérias faltas que cometeram, afligidos da dor que sentem, inflamam-se com o amor de Deus e, percebendo que afastaram-se dele, buscam contrapesar o mal passado com méritos futuros. Portanto, neste caso, há maior alegria no céu. E do mesmo modo, o capitão prefere o soldado que retorna à batalha depois de haver desertado, passando a combater o inimigo com maior ardor, aquele que, embora nunca lhe tenha voltado as costas, também nunca lutou com energia. E também o agricultor, antes estima mais a terra que de abrolhos passa a produzir ótimos frutos, do que a que não dá espinhos, mas tampouco colheita abundante. Entre mentes, é para notar o fato de que há muitos justos cujas vidas causam, entre as potestades celestes, grandíssima alegria, a qual sobrecede em muito a alegria ocasionada pelos pecadores penitentes. Se Nosso Senhor já transborda de contentamento com o pecador penitente que abandona o caminho da injustiça, deduz-se daí que tanto mais se alegrará com o humilde pranto dos justos. São Cirilo. Ensinava-nos Nosso Senhor, na parábola precedente, que o gênero humano é como que uma ovelha desgarrada das pastagens divinais, e que, à conta de sermos criaturas do Deus Altíssimo, nosso Criador, segue-se, por certo, que não nos criamos a nós mesmos. Aqui vai uma segunda parábola, na qual compara-se o gênero humano a uma dracma perdida. Por ela aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança do Rei, isto é, do Deus que habita no mais alto dos céus, porque essa moeda levava impressa a imagem do Rei, donde, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. São Gregório Magno. O que na parábola precedente era figurado pelo pastor é aqui representado pela mulher, a saber, o próprio Deus e sua sabedoria. Criou o Senhor Deus à sua imagem, tanto a natureza angélica quanto a humana, para que o conhecessem. Essa mulher possuía as 10 dracmas, isto é, os 9 coros angélicos e, se se fizesse pleno o número dos eleitos, o homem criado em 10º lugar. Santo Agostinho. Também as 9 dracmas significam aqueles que, como as 99 ovelhas, por vanglória, dificultam os pecadores penitentes a retornarem o caminho da salvação. Ao número 9 falta-lhe uma unidade para perfazer 10, e do mesmo modo ao 99 com relação ao 100. Esta unidade designa todos os que foram reconciliados através da penitência. São Gregório Magno. E a mulher perdeu a dracma, a qual levava gravada uma imagem. Quando o homem, criado à imagem de Deus, dele se desassemelhou pelo pecado, e acrescenta: tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada. O acender a lâmpada figura a sabedoria de Deus entre os homens, pois a luz da lâmpada brilha num recipiente de barro, como a divindade que se fez carne.
Tendo a mulher a acendido, prossegue, e varre a casa, porque, quando a divindade do Senhor luziu na carne humana, nossa consciência abalou-se. Em outros manuscritos, lê-se limpa no lugar de varre, mas a significação é a mesma. A alma depravada, se primeiro não se purga a si mesma à força do temor de Deus, não há de limpar-se dos hábitos viciosos que a subjugam. Varrida a casa, a mulher encontra a dracma perdida, pelo que segue, e procura cuidadosamente até encontrá-la. É só com o abalar da consciência humana que a semelhança original com o Criador é restaurada. São Gregório Nazianzeno. Encontrada a dracma, Deus chama as potestades celestes, dispersadoras dos benefícios divinos, a tomarem parte da sua alegria, e segue, e encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. São Gregório. Com efeito, as potestades celestes encontram-se tanto mais unidas à sabedoria divina, quanto mais se abeiram, pela graça, da visão permanente de Deus. Teofilacto Diócrida. Ou então, são chamadas suas amigas porque cumprem-lhe a vontade, e vizinhas porque de natureza incorpórea. Ou ainda, pode-se entender que todas as potestades celestes são representadas na parábola pelas amigas de Deus. As vizinhas, contudo, figuram somente aquelas que lhe estão mais próximas, como os tronos, os querubins e os serafins. São Gregório de Nissa. Ou ainda, cuido que o Senhor deseja nos dar a conhecer, com a parábola da dracma perdida, que ele não vê benefício algum na prática das virtudes exteriores, a que chama dracmas, ainda que as possuamos todas, se nos falta aquela virtude que confere à alma a luminosidade própria que a faz semelhante a Deus. É por essa razão que primeiro ele ordena que se acenda ou a luz, isto é, a própria palavra divina que revela o que está oculto, ou ainda a lâmpada, que significa o arrependimento. Porém, na própria casa, isto é, em si mesmo, na sua consciência, cada um deve procurar a dracma perdida, a imagem do rei, porque esta não foi de todo apagada, senão que está coberta de sujeira, isto é, da corrupção da carne, por maneira que, removidas com esmero as sujidades que a empesteavam, ou seja, posto em efeito o esforço de retirar a própria vida, a moeda passa a reluzir. Por esse motivo, ao que encontra a dracma perdida, convém alegrar-se e compartilhar de sua alegria com as vizinhas, isto é, com as potências da alma, a parte racional, a concupiscível, a irascível e as demais capacidades, que devem encher-se de júbilo no Senhor. Por fim, para concluir a parábola, acrescenta: eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. São Gregório Magno. Fazer penitência é chorar os pecados passados e não voltar a cometê-los, porquanto quem os deplora ao mesmo passo que comete novas faltas, ou desconhece o que seja o arrependimento ou finge estar arrependido. Importa ao transgressor abster-se mesmo do que é lícito, por oferecer reparação ao Criador, e o que sabe ter cometido falta grave, repreenda-se também quanto às leves. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.